Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre como elevar a alma de nossos entes queridos. Isso é um assunto muito importante porque todos nós queremos devolver para os nossos entes queridos o que eles fizeram para nós aqui nesse mundo. Porém, antes de falar sobre esse assunto, eu quero deixar muito claro que muitas pessoas buscam elevar a alma dos seus entes queridos, mas eles esquecem que mesmo que você pode elevar a alma dos seus entes queridos, você deve se preocupar antes de tudo de elevar a sua própria alma, porque enquanto você está nesse mundo, você tem a opção de elevar a sua alma 1000 vezes mais do que você pode elevar a alma do seu parente. Ou seja, enquanto a pessoa está nesse mundo, enquanto ela tem um mal dentro dele, enquanto ela tem a opção de fazer o bem, a opção de fazer o mal, e ela se controla e ela não faz o mal, e ela luta contra os seus desejos, e ela luta contra tudo aquilo que ela sabe que é contra a vontade de Hashem, ela tem um mérito muito maior do que tudo que ela possa fazer para elevar a alma dos seus parentes. Não deixe para que o seu parente, no dia do seu falecimento, tente elevar a sua alma. Eleve você mesmo a sua alma, através do estudo da Torá, através do crescimento pessoal, através de cumprir todas as 613 mitzvot se você é Yehudi, todas as 7 mitzvot de Bnei Noach e os seus derivados se você é Bnei Noach. Começando então a explicar um pouco o que acontece depois da morte, para que as pessoas consigam entender e cada um de nós consiga elevar as almas de nossos parentes queridos que não venham a falecer. Em primeiro lugar, é importante saber que na hora que a pessoa falece, no segundo que ela vai falecer, os seus olhos se abrem. O que quer dizer os seus olhos se abrem? Então é óbvio que você sabe que mesmo que você não consegue ver, em volta de você existem milhões, bilhões, trilhões de partículas, de mini partículas, sejam partículas de poeira, sejam partículas de água que estão no ar, sejam partículas de oxigênio, sejam átomos, sejam elétrons, sejam nêutrons, sejam todos os mini corpos existentes na face da Terra. Mas nós não conseguimos ver. Da mesma maneira como existem diversos corpos materiais que nós não conseguimos ver, existem também diversos corpos espirituais que nós não conseguimos ver. Existem pessoas que eles sim conseguem ver, geralmente essas pessoas acabam usando esse dom, entre aspas, esse presente que elas ganharam por mal, e elas acabam se ligando com espiritismo. Isso é um pecado que impurifica a alma e vocês não sabem o quanto isso impurifica a alma. Isso simplesmente é a pessoa pegar um balde de piche e jogar na alma dele, da cabeça aos pés, a alma dele fica impura, e essa pessoa, quando ela sair desse mundo, ela vai pagar com juros todas aquelas coisas que ele fez através desses espíritos. De qualquer maneira, nós voltamos, quem quiser ver sobre isso está no nosso na nossa aula de Terrilim sobre o espiritismo. De qualquer maneira, nós agora falando sobre a alma da pessoa quando ela falece. Então é óbvio que existem aqui diversos corpos espirituais que nós não podemos ver. Sim, nós não podemos ver. Quando a pessoa acaba fazendo algum pecado, quando a pessoa acaba fazendo um pecado que dá permissão para esses corpos entrarem no seu corpo, que não é muito comum, mas depende do pecado, a pessoa sim pode acabar dando permissão desses corpos entrarem no seu corpo. Então logo esses espíritos acabam entrando no seu corpo. Isso significa a possuição, que todo mundo conhece, quando a pessoa ela é possuída. E aí, já que eu estou falando desse assunto, vou abrir aqui um parênteses. Muitas pessoas perguntam como pode ser, Rav, que através de impurezas, sim, de pessoas que vêm com cruz, o sinal da cruz, por exemplo. A pessoa vem com o sinal da cruz, a pessoa vem em nome de Jesus, e aí a alma que ela está dentro do corpo daquela pessoa, ela sai, ela foge. Então parece que aquilo tem uma força. Por que assim? Porque quando se vem com nome de idolatria, com imagens de Jesus, com uma cruz, falando rezas, Hasve Shalom, para Jesus, ou enaltecendo o nome de Jesus, a alma que está possuindo aquele corpo, ela sai. Então a resposta é, e eu já falei algumas vezes para vocês, você tem que entender o que são essas almas.
Aonde essas almas estão? Porque essas almas têm o direito de entrar no corpo das pessoas. Para isso, nós temos que explicar um pouco dos conceitos espirituais. Então, nós temos o nosso mundo material. Abaixo do nosso mundo material, nós temos o mundo espiritual, que ele é chamado de Gehinnom. E ele não é o inferno dos cristãos, porque isso não existe, e sim ele é o Gehinnom. O Gehinnom, ele é um lugar onde se limpa, ele é um lava-jato espiritual. Esse lava-jato espiritual é que nem um lava-jato de carro. Você entra lá e você é limpo dos pecados que foram feitos quando a pessoa estava nesse mundo material. Então ele entra, a alma entra naquele Gehinnom. Existem diversas partes dentro do Gehinnom, é igual ao nosso mundo material. Existem diversos lugares, existem diversas construções, existem diversas pessoas, existem diversas entidades espirituais no Gehinnom, e elas limpam a pessoa de acordo com o quanto a impureza se grudou na alma dele através dos pecados daquela pessoa. Quando a pessoa termina a sua estadia no Gehinnom, que no máximo pode ser 11 meses, dependendo do pecado da pessoa, a não ser pessoas que causam os outros pecados, eu já falei isso quando eu expliquei sobre Jesus. Então essas pessoas acabam fazendo mais, porque eles sempre estão em dívida. De qualquer maneira, quando ela passa e ela se limpa, então ela sobe e ela vai para o Gan Eden. Gan Eden significa o mundo vindouro espiritual, que ainda não é o mundo vindouro final. O mundo vindouro final é aqui nesse mundo material, porém as almas vão para o seu lugar de descanso, de acordo com o mérito de quantos atos bons eles fizeram nesse mundo. Então, a pergunta fica... Então essas almas que elas andam por aí, que elas acabam entrando e possuindo as pessoas, seja contra a sua vontade, seja porque a pessoa pecou e aí foi permitido para a alma entrar no corpo dela, seja pessoas que, Chas v'Shalom, invocam esses espíritos, que nem é feito nos centros espíritas, as pessoas elas doam o seu corpo para essas almas entrarem. Então fica a pergunta, de onde vêm essas almas? Será que essas almas vêm do céu? Será que essas almas vêm do inferno? Inferno é só para entender, eu já falei que não existe, é Gehinnom. A resposta é, para você ter mérito de entrar no Gehinnom, não é fácil. Eu falei para vocês, o Gehinnom ele é um lava rápido, e que nem nesse mundo material você precisa pagar para entrar no lava rápido, assim também é o mundo espiritual. Não todos têm o mérito de poder entrar e ser limpo dos seus pecados, porque ser limpo dos seus pecados é um mérito para você poder entrar no mundo vindouro espiritual. Existem pessoas que eles pecaram tanto, que eles estão tão baixos nos mundos espirituais, e eles são pessoas que durante todas as suas vidas eles fizeram coisas tão erradas e eles se afastaram tanto de Hashem que eles ainda não têm mérito de entrar no Gehinnom. Essas almas eles estão em um lugar que se chama Kaf Hakela. Kaf Hakela significa, na verdade, a tradução exata de Kaf Hakela significa estilingue. Por que estilingue? Porque essas almas elas ficam pairando de um lugar para o outro nesse mundo material. Elas pairam de um lugar para o outro e elas não têm descanso. Por que elas não têm descanso? Porque os anjos ficam perseguindo elas para poder puni-las e limpar um pouco dos seus pecados para eles poderem entrar no Gehinnom. Essas almas que elas ficam fugindo, elas não têm permissão de entrar no corpo dos seres humanos, porque senão o mundo estaria perdido, porque existem milhões e bilhões e trilhões de almas que estão pairando por aí. E se elas pudessem entrar no corpo de todas as pessoas, então nós teremos um mundo de pessoas possuídas. Mas elas não têm esse direito. Somente quando a pessoa faz algum pecado que dá direito para isso. E eu não vou falar quais são, se você já está se perguntando, porque é a terceira vez que eu falo sobre isso. Se a pessoa ela tem um pecado desses, então esse espírito tem permissão de entrar no corpo dela. Ou quando ele vê que a pessoa dá permissão, através de rituais conhecidos, ela dá permissão para essa alma entrar. O que ela ganha quando essa alma entra no corpo da pessoa? Ela ganha que os anjos que antes a chicoteavam com chicotes de fogo, eles param de chicotear, porque uma vez que ela entrou em algo material, então os anjos não conseguem mais atingi-la com
chicote de fogo. Agora é importante falar que quando elas entram no corpo, não é que elas entram da cabeça aos pés, isso não acontece somente em ocasiões muito raras. Geralmente eles se alojam em um dos membros da pessoa e geralmente é na garganta. Isso é muito perigoso porque eles podem acabar matando essa pessoa, porém, a maioria das vezes eles se alojam na garganta para poder falar e aí eles podem simplesmente controlar o que acontece. Geralmente, quando eles se alojam na garganta, eles também têm ligação com os olhos, e é por isso que o olho vira para trás. Se vocês já viram imagens de pessoas possuídas, o olho acaba virando para trás ou virando para cima, porque o espírito ele tem essa permissão de se alojar nesses lugares. E nós, falando sobre isso, essa alma que ela se aloja, vocês entenderam o nível dessa alma? O nível dessa alma é o nível mais baixo, ou seja, ela é o ralé do ralé do ralé da espiritualidade. Ela é uma alma muito suja, ela é uma alma muito impura. Quando a pessoa dá permissão para essa alma entrar no seu corpo, seja através de rituais, seja através de pecados, toda aquela impureza dela se conecta também com o corpo da pessoa. Agora, digamos que nós temos uma pessoa possuída. Agora essa pessoa, ela está possuída, ela sente e ela tem um pouco de consciência do que está acontecendo, depende do nível espiritual que ela está. E a alma, ela sabe muito bem o que está acontecendo e ela sabe muito bem que ela está fugindo dos anjos para que eles não a chicoteiem. O que acontece quando vem alguém em nome da impureza, e ele traz o sinal da cruz, e ele começa a falar palavras impuras, ele começa a falar súplicas e rezas que são impuras, e aquelas palavras que saem da boca dele são palavras impuras. Então aquela alma, ele sabe que ele está simplesmente esperando um tempo até que o pecado dele seja curado por esse sofrimento de fugir e de acabar levando chicotadas, e depois ele vai descer para o Guéhinom. Agora, se ele entrou em alguma alma que vem e trazem uma pessoa que faz idolatria para tirar ela do corpo daquela pessoa, simplesmente através de cada reza daquele idólatra, através do sinal da cruz que ele mostra, ele coloca tão mais impureza naquela pessoa, naquela alma, ele acrescenta impureza de uma maneira tão grande que aquela alma simplesmente ela fala, era melhor eu estar fora, porque eu estou aqui e eu estou recebendo mais impureza, e mais impureza, e mais impureza, e vai demorar muito mais anos agora para eu entrar no Guéhinom por causa disso. Então ele fala, para que eu preciso desse sofrimento? Então simplesmente eu vou embora. Ele foge por medo do sofrimento que ele vai passar pela impureza que foi dada para ele, através daquelas rezas idólatras e através daquela cruz. Diferente quando uma pessoa que ele sabe cabalá, ele tira um espírito dele. A ideia de tirar um espírito dentro de uma pessoa é simplesmente ajudar o espírito a sair. Diferente do que os idólatras acabam fazendo, eles fazem uma guerra com o espírito, e aí por isso diversas vezes demora para o espírito sair, porque o espírito ele também tem sentimentos. Espírito tem sentimento? Sim, tem sentimento, é óbvio que espírito tem sentimento, e a prova que eu trago para vocês é porque animais, eles não amam, eu revelo isso para vocês, os animais eles amam a si mesmo, então ele gosta do dono, porque o dono dá para ele comida, e se você não dá comida e começar a bater no seu animal, ele não vai mais estar perto de você, não porque ele sente amor ou ódio, simplesmente porque ele tem instintos. Porém, as almas amam, e é por isso que os seres humanos também amam. Então o espírito, ele tem sentimentos, e quando você acaba fazendo uma guerra com ele, então ele também quer fazer uma guerra com você. De qualquer maneira, a ideia de tirar espíritos dentro de uma pessoa é ajudá-los a eles se melhorarem, a eles crescerem espiritualmente, saírem da impureza deles, e é por isso que precisa ser uma pessoa que sabe cabalá, uma pessoa que sabe fazer kavanot, sabe juntar as letras do Aleph Bet de acordo com os nomes de Hashem, que tem que ser feito, o que não vem ao caso agora. De qualquer maneira, essas são as almas que pairam por aí, e esse é o grande problema do espiritismo, que é uma das maneiras mais fáceis de você impurificar a sua alma, se é isso que você está buscando. Se você busca sofrimento, se você busca
não entrar no Gan Eden, não entrar no Gan Eden espiritual. E se você busca nem mesmo ter mérito de entrar no Gehinom, então esse é o seu lugar, pode ficar tranquilo. Mas é óbvio que nós não aconselhamos, porque não é isso que Hashem quer. Voltando ao nosso assunto principal, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Em primeiro lugar, segundos antes que ela morre, o olho dela se abre. Se o olho dela se abre, ela consegue ver todos os espíritos que estão em volta dela. Se a pessoa tem méritos, então vem diversas pessoas da família dele vê-lo na hora que a alma sai. Eles vêm receber, da mesma maneira como você vai receber os seus parentes quando eles chegam de avião, quando eles chegam de trem, quando eles chegam de ônibus, quando eles chegam de carro, você desce até a porta do prédio, você sai da sua casa para recebê-los. Assim também quando a alma vai sair do corpo, se a pessoa tem méritos, os parentes dela vêm para recebê-la, receber a alma na saída do corpo. E logo depois que ela vê os parentes dela, ela vê também o anjo da morte. O anjo da morte, ele é um anjo que ele tem olhos em todos o seu corpo. O seu corpo é coberto de olhos da cabeça aos pés e ele é que tira a alma do corpo. E a pessoa, ela tem muito medo do anjo da morte na hora que ele vai morrer, a não ser que ele tenha muito mérito, então não é o anjo da morte que acaba tirando a alma, né? De qualquer jeito, a maioria das pessoas é o anjo da morte que acaba tirando a alma dele. E o anjo da morte, ele simplesmente joga aquela gota que deve ser jogada na língua da pessoa, e aí a alma da pessoa sai e a pessoa falece. Isso em uma fração de segundo, acontece muito rápido, porque o tempo no mundo espiritual, ele é um tempo diferente. De qualquer maneira, a alma sai. O que acontece quando a alma sai? Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa que acontece quando você é jogado de uma hora para outra na China. O que acontece quando você é jogado de uma hora para outra na China? A primeira coisa, você vai estranhar. Você vai falar, onde eu tô? O que é isso? O que está acontecendo? Você não vai entender nem a língua que as outras pessoas estão falando. Você não vai entender o que está escrito nas placas da rua, porque você acabou de chegar numa outra realidade. E não é que você veio de avião, você veio de tic-tac, você veio num estalo. Ou seja, a pessoa é tirada a alma do corpo dela e ela fica simplesmente confusa. E ela olha para trás e ela vê o corpo dela. E ela olha para o lado e ela vê os parentes dela. E ela não entende direito o que está acontecendo. Aí a pessoa falece. E a alma, ela não tem direito de ir para lugar nenhum até que o corpo seja enterrado. E daqui vem uma proibição muito grave, que infelizmente as pessoas fazem isso à torto e à direito, que é não enterrar um morto imediatamente. O morto deve ser enterrado imediatamente, não se deve esperar nenhum tempo, muito menos deixar o morto passar a noite inteira sem ser enterrado, muito menos deixar ele passar uma semana inteira ou alguns dias sem ser enterrado. O corpo deve ser enterrado imediatamente. Quando o corpo é enterrado e terminam de colocar a cova da pessoa e acabam a última terra a ser colocada em cima do corpo da pessoa, então começa um novo julgamento que se chama Ribut HaKever. Ribut HaKever, eu não vou entrar sobre isso agora. De qualquer jeito, a pessoa ela é julgada. Depois que ela é julgada dessa maneira, aí ela sobe para o céu e ela é julgada o seu segundo julgamento, que agora vai ser decidido quanto tempo ela vai passar no Gehinom, se ela vai ter direito de entrar no Gehinom, e depois que ela sair do Gehinom, o que será feito com ela. Então, quando a pessoa ela tem esse julgamento, é decidido quanto tempo ela vai para o Gehinom. E aí vem a parte do parente. O que o parente deve fazer? E Bezerrat Hashem, nós explicaremos na nossa próxima aula sobre o assunto.